Bem, irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é um passado guiado por Deus. O que seria de mim se Jesus não tivesse me achado? Bem, vamos fazer umas considerações primeiro aqui. Primeira consideração, né? Em sua defesa, o Paulo fala apenas do que Deus fez na sua vida. Ele vai realmente se defender, diferente daquilo que a gente vê as pessoas fazerem. A única coisa que Paulo faz é falar do que Deus fez na sua vida. A gente pode olhar para trás e ver como Deus é maravilhoso em relação ao nosso passado. Então, é uma pergunta que você tem que fazer para você, né? Quando eu olho para trás, será que eu consigo ver como Deus foi bom para mim? Porque uma pessoa que consegue olhar para trás, e ele diz assim, Deus é maravilhoso. Ele consegue olhar para o presente e ele consegue olhar para o futuro, entendendo que esse mesmo Deus que cuidou dele lá atrás, está cuidando atualmente. E vai cuidar no futuro, não somente dele, mas também dos que Deus prometeu. A gente pode olhar para trás, crer que se Deus preparou todos os caminhos para nós lá atrás, no passado, o que impede ele, né, de cuidar do nosso presente, do nosso futuro? Eu posso, nesse momento mais crítico da minha vida, né, olhar para trás e dizer, eu sou pobre, eu sou necessitado, mas Deus cuida de mim. A gente pode dizer isso. Assim, Senhor, eu olho, eu vejo a minha vida lá atrás, como o Senhor guiou todos os caminhos para me chegar até aqui e dizer assim, eu sou pobre, sou necessitado, mas Deus cuida de mim, Deus está cuidando de mim. Teve um momento na vida de Israel, aquela oportunidade em que essa palavra foi dita, Samuel fazendo o altar e dizendo Ebenezer. Aquele é um marco profundo no meio do povo de Israel. O povo de Israel, depois que saiu do Egito, né, foi lá, habitou em Canaã, teve o tempo dos juízes, coisas atrapalhadas ali, inclusive o Samuel é o último juiz. Israel estava escravo, já fazia 40 anos dos filisteus, um tempo muito difícil mesmo. Deus levanta aquele menino, Samuel, ele cresce naquele momento de opressão, e aí eles vão batalhar contra os filisteus, eles vencem, e uma das coisas que ele diz, que o Samuel diz, é isso, Ebenezer. Ele diz, até aqui tem ajudado o Senhor. Esse é um momento diferente da vida de Paulo. Por que é diferente? Porque desde que ele se converteu e aconteceram aquelas coisas, que ele foi lá, né, a visão caiu, né, e Deus falou com ele, Cristo falou com ele, ele entendeu que Deus estava chamando ele para o ministério, então Deus estava mesmo, mas quando ele foi lá, né, se apresentar em Jerusalém, ninguém aceitou, e ele então foi para Tarso, aconteceram muitas coisas na vida dele, até que então o Barnabé vem, traz de volta, coloca ele lá na igreja de Antioquia, e ele serve ali, se torna um missionário, já faz muitos anos que ele é um missionário, ele já fez 3 viagens missionárias, ele já está no finalzinho da vida dele, e ele vai olhar para trás. Hoje é o dia que ele olha para trás. Paulo, ele quer se defender ou não quer se defender? Observe essa palavra do versículo 1. Homens, ele diz, irmãos e pais, tá? Homens, irmãos, pais, escutai agora a minha defesa. A palavra é defesa mesmo, apologética, no original, tá? Então, você vê que, mas pastor, o senhor disse que a gente nunca deve se defender, que Paulo não estava se defendendo. Pois é, como é que ele se defende? Quando é que Paulo, meus irmãos, aqui no capítulo 22, qual acusação ele respondeu das 4, 5 que fizeram? Ele está falando contra a lei, ele está falando contra o templo, ele está falando para as pessoas não circuncidar seus filhos, os judeus, não é? Ele profanou esse santo lugar. E pelo menos quatro grandes acusações críveis de pena de morte ali para os judeus, ele foi acusado.
E se você olhar e falar assim, olha, escuta aqui que eu vou falar alguma coisa aqui, uma defesa aqui. Então, o que a gente entende de defesa? Aqui, irmãos, ele não está num tribunal. Aqui não é o magistrado que diz, fala. E aí a pessoa tem que falar. Aqui ele está, meus irmãos, preso sim, mas com aquela liberdade de dizer o que realmente estava dentro do seu coração. E ele vai dizer, olha, eu me converti. Deus trabalhou muito para me chegar aqui. Em vez de ele ficar falando, eu não fiz nada disso, esse povo está me caluniando, esse povo está me xingando à toa, estão me jogando pedra aí, estão querendo me matar, eu sou inocente, né? Ele poderia dizer isso, porque era verdade. Ele podia dizer isso. Mas ele prefere falar da conversão. Ele prefere falar que Deus o encontrou e o salvou. Então, meus irmãos, defesa aqui não é como nós vemos nos tribunais, não é como nós vemos as pessoas fazerem quase todos os dias. Querer se defender ofendendo, né? Defender xingando, defendendo, eu vou defender dessas pedras, como? Jogando outra pedra. O Davi jogaram uma lança nele. Quem jogou a lança? O Saul. O que ele fez com a lança? Ele só se desviou da lança. Ele não pegou a lança e jogou de volta. A mesma coisa, meus irmãos, quando lá o Simei estava jogando pedra nele. Ele não pegou a pedra nele, mas ele não pegou a pedra e jogou de volta. Então, aqui, ele não está jogando pedra nenhuma de volta. Ele não está jogando lança nenhuma de volta. Ele está aqui dando um testemunho, né, de como Deus trabalhou na sua vida para ele chegar até aquele momento. Então, ele vai olhar para trás e ele vai dar glória a Deus. Então, primeiro, aqui no capítulo 22, Paulo glorifica a Deus pela família que ele nasceu. Ele está dizendo no versículo 2, olha, 3, perdão, eu sou judeu, eu sou nascido em Tarso, nesta cidade, eu fui criado aos pés de Gamaliel. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu sou judeu de sangue, mas eu não nasci aqui em Jerusalém, eu não nasci em Israel, eu nasci em outro país, uma cidade de outro país, em Tarso, lá da Cilícia, mas eu fui criado aqui, né? Os pais mandaram ele para lá, ainda pequeno, para estudar, aos pés de Gamaliel. Falei assim, olha, eu fui, né, realmente conduzido pela minha família, que era uma família com origem judaica, por parte de mãe. Então está aqui, né? Eu estudei o judaísmo, eu estudei a lei, sabe? Aos pés de Gamaliel. Então, irmãos, continuando, né? Ele faz questão de dizer que foi instruído por Gamaliel. Por que ele usa o Gamaliel? Até hoje, se você estudar o judaísmo, o Gamaliel, ele é um rabã, ele é um rabone. Ele é um dos maiorais entre os rabinos de Israel. Olha que já faz 2000 anos, né? Quando o Paulo ele estudou, o Gamaliel era professor da sinagoga talvez membro mesmo do Sinédrio. Então ele era um mestre, um rabino do judaísmo. Ele aparece lá no começo do livro de Atos, dando aquele conselho, olha, não luta contra esse pessoal, porque se eles forem de Deus, vocês estarão lutando contra Deus. Mas não quer dizer que ele se converteu, quer dizer que ele era uma pessoa realmente que conhecia a palavra, mas não está dizendo que ele se converteu. Nunca ele disse, só Cristo é o Senhor. Mas ele era um homem, meus irmãos, muito respeitado pelos judeus. É por isso que ele disse, olha, eu fui instruído conforme a verdade da lei aos pés de Gamaliel, né? E era muito importante, então, ele se identificar como discípulo de Gamaliel. Uma outra coisa que Gamaliel ele realmente se mostra como mestre, como rabino, é que ele é muito pacífico. Ele era um rabino que não gostava de confusão, ao contrário dos outros rabinos, que viviam se discutindo, brigando, tal. O Gamaliel não, ele era pacífico. Isso ajudava Paulo a explicar algumas coisas.
Continuando aí, meus irmãos, né? Agora ele vai falar desse fanatismo que ele tinha, no versículo 4, tá? Ele diz assim, olha, eu persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunho de todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Então ele vai dizer, eu era um judeu religioso fanático, e fanático mesmo, ele está dizendo aqui. Ele mesmo fala, eu persegui os cristãos, eu persegui até a morte. Quando ele fala isso, a gente vai ver, o projeto de vida dele era fazer isso. Ele fala, eu persegui até a morte, né? A minha vida foi gasta perseguindo os cristãos, prendendo, pondo em prisões, homens, mulheres. E, irmãos, nesse capítulo ele não explica por que ele fez isso. Mas no capítulo 26 ele explica. Vamos lá no capítulo 26. Também tem na tela aqui. Ele diz, olha, bem eu tinha imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno eu deveria praticar muitos atos. Fruto do fanatismo. Ele está dizendo, eu tinha imaginado, era coisa da minha cabeça. Eu pensava que eu estava certo de fazer isso. Eu pensava que eu estava certo. Irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, agora sim, vamos abrir lá, em 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 13. Ele fala uma outra coisa interessante aqui, desse momento de fanatismo dele. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. A mim que antes eu fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Ele fala assim, olha, eu fui um ignorante incrédulo, eu fui. Então ele está explicando, por que será que ele perseguia os cristãos? É porque ele era ignorante, é porque ele era um incrédulo, é porque ele achava que ele estava fazendo uma grande coisa, sabe? Eu pensava que eu estava fazendo a coisa certa. Aliás, irmãos, aqui em cima, no capítulo 26, versículo 9, ele deixa claro isso. Eu imaginava que contra o nome de Jesus Nazareno, eu deveria praticar muitos atos. Olha só o que ele diz. Ele fala, eu achava que eu tinha que ir contra o nome de Jesus, mas ele não fala só Jesus, ele fala o quê? Jesus Nazareno. Era coisa do diabo na cabeça dele, para que ele lutasse contra o nome de Jesus de Nazaré. É assim. E você vai perceber que quando Jesus aparece para ele, Jesus faz questão de, quando ele pergunta, quem és tu, Senhor? Jesus não fala só Jesus. Ele não diz, eu sou Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É assim que ele se apresenta lá no livro de Apocalipse. Como é que ele se apresenta aqui? Voltando então para o capítulo 22, no versículo 8. Como é que o Senhor Jesus se apresenta? Quando ele pergunta, quem és tu, Senhor? Qual que é a resposta? Eu sou Jesus de Nazaré. Então ele está dizendo, eu sou o Nazareno que você tanto odeia. Eu sou esse Nazareno aí. Isso aí, irmãos, era para humilhar mesmo a pessoa, aquele orgulho, aquela soberba que tinha no coração de Saulo, e o nome que ele mais odiava na face da terra, ele tinha verdadeira repugnância, era o tal do Nazareno. Nazareno, Nazareno, eu odeio o Nazareno. Aí me vem essa luz, ele cai no chão, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Todo assustado. Eu sou o Nazareno, sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues.
final do versículo 8. Então, irmãos, foi um golpe muito grande no orgulho dele. Jesus havia previsto que pessoas como Paulo ia surgir. Quer ver? 2 versículos. Primeiro no capítulo 15, depois no capítulo 16 do Evangelho de João. Jesus disse para os seus discípulos, lá no capítulo 15, contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome. E eles não conhecem aquele que me enviou. A pessoa é incredulidade, ignorância. Então vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, de Jesus de Nazaré. No capítulo seguinte ele diz, eles vão vos expulsar, né? Vos expulsarão das sinagogas e mais. Chegará o tempo que, quando vos matar, vão pensar que estão prestando um culto a Deus. Então ele antecipou que isso ia acontecer. Ele antecipou atitudes como a de Saulo. Ele está dizendo, olha, o que eles vão fazer com vocês é perseguir, é matar. E quando eles vos perseguirem, vos matarem, eles estão pensando que estão fazendo uma coisa boa. Irmãos, o nome de Jesus. Se você crê nesse nome, você vai ser salvo. É uma promessa. É por isso que o diabo odeia tanto esse nome. O diabo não quer que você creia em Jesus de Nazaré. Ele não quer que você creia que Jesus morreu na cruz para te salvar. E vai fazer de tudo para você não crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, vamos pular essa parte agora. Paulo, ele diz que o projeto de vida dele era perseguir os cristãos. Bom, isso está bem descrito no capítulo 9, no versículo 1, quando teve aquela perseguição por causa de Estevão, e pode acreditar que ele era um daqueles que estava discutindo com Estevão, depois ficou segurando a roupa daqueles que estavam apedrejando Estevão. Mas no capítulo 9, versículo 1, diz que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Então, irmãos, o projeto dele era esse. Qual que era o projeto de vida de Paulo, então? É perseguir os cristãos, matar, prender. A vida dele era essa. Ele está dizendo. Implacável. Implacável. Aqui no versículo 2, ele fala, olha, se eu achar alguém que crê nesse caminho, que caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Então, se eu achar alguém que crê em Jesus, que Jesus? O Jesus de Nazaré. Se eu achar alguém que crê nesse caminho, em Jesus, prender, matar e pronto. Ele estava pronto para fazer isso aí. Paulo estava fazendo o que ele achava que era certo fazer, só isso. Ele achava que contra o nome de Jesus tinha que fazer isso mesmo. Bom, que projeto de vida. Às vezes a pessoa tem cada projeto. É um projeto para ficar rico. É um projeto para se tornar famoso. Um projeto para, às vezes maligno, como o de Paulo, né? Fazer mal para os outros, essas coisas. Não, o meu projeto é estudar. Tá. Agora veja como Jesus ele entra na vida dessa pessoa que é Saulo e todo o projeto dele vai por água abaixo. Tudo aquilo que ele estava fazendo passa a não ter mais sentido, porque ele tem um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus, o nosso projeto de vida muda completamente. Aconteceu isso com Mateus, aconteceu isso com Zaqueu, aconteceu isso com Pedro, Tiago, João, aconteceu isso com Cornélio, aconteceu isso com o carcereiro. Talvez o sonho do carcereiro era melhorar a sua situação, se tornar um capitão, quem sabe um dia se tornar um centurião, correto? E de repente me aparece lá o Paulo e o Silas,
cantando lá na cadeia de noite, tem um terremoto. Olha que coisa mais absurda. Ele com um projeto de vida de seguir uma carreira militar e aparece Jesus para acabar com tudo isso. Acabar com o quê, pastor? Acabar com esse projeto de vida. Por quê? Porque quando nós temos Cristo como Salvador, a nossa vida muda. O projeto de vida dele acabou. Deus fez uma intervenção em sua vida. E essa intervenção foi feita em 4 simples atos. O primeiro ato é essa grande luz que brilhou sobre ele. O segundo ato, ele cai por terra. O terceiro ato, ele escuta uma voz. O quarto ato é a posição que ele tem que tomar. Você vai perceber que em cada pessoa que se converte, esses 4 atos se repetem cabalmente. Os 4 atos vai acontecer na sua vida. Uma luz vai brilhar. Essa luz é a luz da palavra, do Evangelho, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Ah, eu não vi essa luz que brilhava mais que o meio-dia, eu vi essa luz. Hoje eu entendo que foi essa luz. Aquela luz que te leva a conhecer o nome de Jesus, alguém te falar de Cristo. Você ouviu uma mensagem dentro de uma igreja, uma mensagem num clube de oração, você ouviu alguém dar o testemunho pessoal para você, é a luz que você precisa. Às vezes a gente está numa escuridão tão grande, e como é bom ter um pingo de luz, uma coisinha de luz. Você levanta de noite, se você é daquele tipo que apaga todas as luzes para dormir, aí você tem que... Naquele tempo não tinha celular, não tinha nada, porque hoje tem um celular, você aperta um botão e já dá uma luzinha. Mas imagina aquele tempo que era um breu, sabe, era um breu. E aí tudo que você quer é uma luz. Tinha um tempo que eu dormia lá no porão da igreja de Garça, no porão lá, sabe, eu tinha uma sinusite braba. Aí eu fazia o seguinte... Eu não sou muito chegado nem nas baratas, nem nos ratos. Eu e os ratos e as baleias. Do mesmo jeito que esse bicho subiu aqui em cima de mim, ele vai ter que descer, né? Uma hora ele vai ter que sair daqui. Aí eu fiquei quietinho, até que aquela imundícia foi embora. Eu acho que era um rato. Mas eu não estava vendo, era um breu, era uma escuridão danada. Tudo que eu queria, pode ter certeza, naquele momento, era o quê? Uma luz. Às vezes a pessoa não percebe que ela está cega e ela precisa de uma luz. E a luz é a palavra. É quando você escuta o Evangelho. Então ele disse assim, brilhou uma grande luz. A segunda coisa que aconteceu, pastor, mas quando brilha a luz, aí nós podemos enxergar o caminho. Não, a luz... ela fala coisas que você não quer ouvir. A luz é muito forte. Então, quando Paulo viu aquela luz, o que aconteceu com Paulo? Ele diz para nós o que aconteceu. Aqui no capítulo, vamos aqui no capítulo 22. Capítulo 22, versículo 6. Aconteceu que estava indo eu pelo caminho, chegando perto de Damasco. Durante o meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. E ele fez o quê? Ele caiu por terra. Então essa luz que é a palavra de Deus, ela é tão forte, quando ela brilha na tua vida, e você cai. Não tem jeito. O que significa isso? Humilhação. Você é quebrantado pelo poder de Deus. O Pedro olhou para Jesus, ele se ajoelhou. E outras pessoas fizeram a mesma coisa. Quando você escuta a palavra e aquela luz brilha no seu coração, não tem jeito. Você tem que fazer o quê? Você tem que se render.
E aí então ele estava lá, quebrantado, completamente quebrantado, cego, e ele disse então, o terceiro ato aqui, ouvir a voz, o chamado de Jesus. Versículo 7, caí por terra, eu ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ouvi a voz, o chamado. Depois que nós temos a luz que brilha, uma coisa quebranta o nosso coração, e nós escutamos, Jesus chamar, vinde a mim. É só isso. Aquele chamado de Mateus que para mim segue-me. Olha que absurdo. Segue-me. Nem leu a Bíblia, uns capítulos, né? Nem falou as 4 leis espirituais, nada disso. E segue-me quando você escuta a voz de Jesus. Mas se você escutou porque a luz brilhou no seu coração, quebrantou o seu orgulho, a sua soberba, basta uma palavra, vem, você vai. É por isso que nós realmente acreditamos, meus irmãos, nessa eleição incondicional de Deus. O que poderia segurar Mateus naquela coletoria? O que poderia segurar Saulo, tão rebelde? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, você vai fazer o seguinte, versículo 9, 10. Então disse eu, Senhor, que farei? Ele disse, levanta, vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que te é ordenado. Então, quando você se rende, você vai dizer, o que eu faço agora? Senhor, eu entendi que o Senhor é o único e suficiente Salvador. E o que o Senhor quer que eu faça? Se renda. Agora você está em minhas mãos. Você vai lá em Damasco, você vai encontrar uma pessoa lá, chamado Ananias, e esse discípulo vai ensinar para você tudo o que você precisa fazer. É assim. Então Deus faz uma intervenção, todos os planos dele anteriores foram destruídos, ele precisou parar o que ele estava fazendo, mas ele não estava levando uma carta, ele não estava numa missão, ele não teria que apresentar aquelas cartas lá naquela sinagoga de Damasco, ele não teve os arautos que anunciava antes, olha, Saulo vai vir aqui para trazer umas cartas para a gente pegar esses cristãos. Imagine ele chegando nessas pessoas e dizendo, olha, o projeto mudou, eu não sou mais o mesmo, eu entreguei a minha vida para Jesus. Que dificuldade, mas é isso que acontece, por isso que nós falamos, Deus, Ele faz uma intervenção na vida de Saulo, mas quando você se converte, é porque Deus, Ele também fez uma intervenção na sua vida, uma intervenção. Meus irmãos, eu fico assim bobo do jeito que Deus trabalha. Estava estudando a nossa história, o pastor João ele tinha voltado dos Estados Unidos, e todo alegre, com um monte de plano, e de repente aconteceram algumas coisas em Manaus, que contribuíram para que ele, o pastor Bob, viesse para cá. Ele já tinha ouvido falar de Garça, né? Mas olha que interessante, eles só passaram por Garça, passagem, sim. Aí os dois saíram daqui, ficaram 4, 5 dias em Garça, fizeram cultos no meio da rua, debaixo da árvore, esses dois grandes missionários, e foram para Curitiba, que era realmente o lugar, capital do Paraná e tal, e ficaram lá em Curitiba. E depois então escreve uma carta dizendo, olha, assim, assim, assado, parecia que ia ficar para Curitiba.
volta para Manaus. Daqui a pouco é tocado pelo Espírito Santo, ele, a Dona Alta, e vem para onde? Para Garça. Deixa uma cidade de quase 1 milhão de habitantes na época, 700 e poucos mil pessoas, para vir para uma cidade de 30, 40 mil pessoas. É um missionário que era o maior missionário da missão. Que eu estou dizendo não é só da conversão do pessoal ali de Garça, não, tá? Porque eu me converti em janeiro de 1983, mas é porque através dele o evangelho chegou lá em Cornélio Procópio. O filho dele era pastor em Manaus, queria abrir um trabalho em outro lugar aqui no sul, e o pastor, ele tinha um programa de rádio aqui em Garça, e ele decidiu que ia colocar um programa de rádio lá em Cornélio Procópio. Por que Cornélio Procópio? Porque a rádio de Cornélio Procópio, diferente de outras rádios de outras cidades, tinha um alcance tremendo pela altura da cidade. Quem vai lá sabe como é que é. E aí então ele colocou um programa de 15 minutos por um ano. E no final daquele ano, ele veio então para fazer uma missão junto com o filho e plantar uma semente em Cornélio Procópio. Quando a gente olha para o nosso passado, a gente vê como Deus é maravilhoso. Isso é uma intervenção na história. Eu estava contando ali para a irmã Carmen de como a minha mãe era religiosa. Vocês acham que só a gente é religioso assim, os crentes? Estão enganados. Minha mãe era muito religiosa. A minha mãe, ela é filha de Maria, tá? Minha mãe era uma pessoa que levava a gente na missa, né, Sandra? E digo uma coisa, eu não aprendi com os crentes a vir para a igreja, não. Eu não aprendi com os crentes ter reverência num culto, eu aprendi com a minha mãe. Porque se eu fizesse bagunça na missa, eu era um moleque peralta, ela dava um beliscão tão grande na gente, que aquilo, olha, se fosse hoje, dá até cadeia, né? Né, Sandra? Então, um beliscão que você chorava sem abrir a boca, porque a lágrima caía do olho, torcia tudo assim, não parava nunca mais de dar o beliscão, sabe? O beliscão era permanente, contínuo, sabe? E você ficava ali, que a lágrima saía assim, sabe? Olhava para o lado, o coleguinha dando risada, sabe? E você ali, né? Chorando quietinho, mas não podia chorar alto, porque se chegasse em casa a coisa piorava, né? Então a minha mãe, ela me ensinou a ter reverência. A gente ia antes para a catequese, chegava lá, a catequista falava, agora nós vamos limpar a igreja. Nunca, nunca, alguém, era uma festa, sabe? Simplesmente era uma festa para aquela molecada de 10, 11 anos, né? Acabava, ia lá, né? Chegava, era uma terra medonha lá naquele lugar, não tinha asfalto, não tinha nada. Mas aí eu olho para trás e vejo minha mãe tão religiosa no mundo da idolatria, e Deus trabalhando, sabe, causando umas decepções aqui, trazendo o outro para lá, mexendo daqui, vai para um lado, vai para o outro, escolhe vir para Garça, mas só a rádio de Garça não é suficiente, eu quero abrir um programa de rádio lá no Paraná também. Aonde? Vai lá em Cornélio Procópio, né? Olha, Deus, ele fez uma intervenção na minha vida. Talvez se você pudesse olhar para trás como Paulo está olhando, e agradecesse a Deus por isso. Quantas coisas Deus teve que mover para você conhecer o Evangelho. No caso de Paulo, ele teve que cair, se humilhar e tudo mais. Tem pessoas que tem que, sabe, tem que acontecer alguma tragédia, porque se não acontecer uma tragédia,
não vai alcançar aquele alvo final ali que é a sua conversão. E através da sua conversão, Deus pode trabalhar na vida de tanta gente. Então, irmãos, se você é salvo, é porque Deus fez uma intervenção na sua vida. Deus tinha novos planos para ele. Esses planos seriam contados por Ananias, e Ananias contou os planos para Saulo, disse assim para Saulo, versículo 12, um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que era bem respeitado pelos judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse: Saulo, irmão, recobre a vista. Naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te designou para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouça a voz da sua boca. Porque hás de ser a sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e do que tens ouvido. Saulo, Deus, ele preparou de antemão que você conhecesse a vontade dele, que você conhecesse Jesus. Sabe para quê? Para você ser testemunha. Versículo 15. Com todos os homens do que tens visto e ouvido. Na verdade, nem quem estava falando acreditava, porque o Ananias foi resistente a isso, sabe? Mas no final, meus irmãos, no final, vamos terminar aqui. Deus guiou o seu passado para poder usá-lo no futuro. É assim, você vai perceber isso na sua vida também. Deus, ele guia o nosso passado para nos usar no futuro. Cada etapa do passado de Saulo, então, foi uma forma de Deus ajudar no seu ministério. Ele era muito culto, mas também o Gamaliel era muito culto. Mas não adianta só ser culto, tem que conhecer a Cristo. Mas aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, nós desfrutamos hoje, lendo as cartas de Paulo. A conversão traumática ajudaria a orar pela conversão dos outros desobedientes como ele. Ele então não queria o Jesus de Nazaré. A conversão dele para Jesus de Nazaré fazia ele entender os da sua nação. Quando ele falava, olha, o meu desejo, a minha alegria, o meu amor pelo meu povo é para que eles se salvem, para que eles creem em Cristo Jesus. Então, cada um de nós temos experiências passadas que podem ser usadas. Você tem uma experiência com Deus, não somente a experiência antes de Jesus, mas depois que você tem Jesus. Todas essas experiências devem ser usadas para um bem futuro ou presente, para a sua vida espiritual ou a vida espiritual de alguém. Um dom, um talento, um conhecimento, Então, Deus, ele pode usar o nosso passado para a sua glória futura, seja um passado bom, seja um passado ruim. Então, só para terminar, nós devemos aprender a usar nossas lições do passado, boas ou ruins, tá? Deus, ele quer te usar através das suas experiências do passado.